número de inadimplentes cai pela primeira vez no ano. E para a queda continuar, o programa Desenrola Brasil promove mutirão de renegociação de dívidas nesta sexta-feira. E você vai ver também. Medida provisória mira super ricos. Cobrança de impostos deve aumentar em investimentos e offshores. Governo federal anuncia um pacote de recursos para a segurança pública. Rússia ataca terminais de grãos da Ucrânia pelo 4º dia seguido e apreende navios no Mar Negro. E a gente fala, é claro, de Copa do Mundo Feminina. Trazemos também um comentário especial sobre a expectativa para a estreia da Seleção Brasileira. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani. Não pude deixar de reparar, de não notar que você mudou o cabelo. Mudei um pouquinho os cabelos, clareei só um tico. Boa tarde, Kleber, e boa tarde, é claro, a você que nos assiste. E vamos juntos, então, conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira? Olha só, e a gente começa com uma boa notícia. O número de inadimplentes caiu pela primeira vez no ano, de acordo com dados divulgados pela Serasa. Apesar da queda, o número de endividados ainda representa quase metade da população adulta do Brasil. A inadimplência no Brasil interrompeu a sequência de altas e caiu 0,63% no mês de junho. Na comparação com maio, a redução foi de 450 mil inadimplentes sobre os 71 milhões e 900 mil endividados no período. Além disso, houve diminuição no total de dívidas. Segundo dados do mapa de inadimplência da Serasa, o número total de débitos caiu de 264 milhões e meio para 262 milhões e 800 mil. Já o total de dívidas no mês passado ficou em 346 bilhões e 300 milhões de reais, com o valor médio das dívidas por pessoa de R$ 4.846. O número de inadimplentes no mês passado corresponde a 43,78% da população adulta do país. As faixas etárias com as maiores fatias da população com nome restrito envolvem os brasileiros com idade entre 41 e 60 anos e de 26 a 40 anos. Aqueles com mais de 60 anos somam 18% dos negativados. Entre os estados, o Rio de Janeiro lidera com um índice de 52,80% de endividados. Na sequência aparecem Amapá, Amazonas, Distrito Federal e Mato Grosso. Além do Serasa Limpa Nome, a plataforma online voltada à reabilitação de crédito dos brasileiros, a Serasa também disponibiliza ofertas para negociação de dívidas que fazem parte do Desenrola Brasil, programa do governo de renegociação de dívidas. E por falar no programa Desenrola Brasil, hoje acontece o Dia do Desenrola. A Caixa Econômica abriu as agências 1 hora mais cedo para o mutirão de renegociação de dívidas. Na primeira fase do Desenrola, pessoas com renda mensal de até R$20 mil podem renegociar suas dívidas diretamente com as instituições financeiras. Os débitos devem estar com registro ativo e terem sido inscritos nos cadastros de inadimplentes até 31 de dezembro de 2022. Além da renegociação, os bancos participantes do programa devem limpar o nome de pessoas com dívidas de até R$100. É importante destacar que a medida que limpa o nome dos clientes não significa um perdão das dívidas. O débito continua existindo, mas os bancos se comprometem pelo programa a não usar essa dívida para inserir os correntistas no cadastro negativo. O prazo para que as instituições terminem de dar baixa em seus sistemas, limpando os nomes dos endividados, é o próximo dia 28. A Caixa informou que entre suas condições para renegociação estão descontos de até 90%, sem cobrança de IOF, para quitação à vista e o parcelamento de dívidas de 12 a 96 meses. O banco também está promovendo simultaneamente uma campanha própria, denominada Tudo em Dia Caixa, com oportunidades de renegociação das dívidas de pessoas físicas ou jurídicas com descontos de até 90%.
E o governo prepara para enviar ao Congresso um projeto para taxar os fundos exclusivos, que também são chamados de fundos dos super ricos. A proposta deve ser apresentada junto com o orçamento. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que parte das propostas que compõem a segunda fase da reforma tributária sobre o imposto de renda deve acompanhar a peça orçamentária. Segundo ele, nenhuma dessas medidas diz respeito à pessoa física. O projeto de lei orçamentária anual deve ser enviado ao Congresso até dia 31 de agosto. Os fundos exclusivos de investimento são conhecidos como fundo dos super ricos e eles se caracterizam por suas cotas pertencerem ao único cotista. Com isso, a alocação de recursos é realizada por um gestor profissional de maneira personalizada. Fernando Haddad indicou que a proposta de cobrança de imposto de renda nos chamados fundos exclusivos deve ser incluída na medida provisória que trata da tributação de investimentos mantidos por brasileiros no exterior via offshores, empresas abertas em paraísos fiscais onde não há tributação. Os fundos dos super ricos são fechados para milionários, que só recolhem o imposto de renda no momento do resgate. Ao contrário dos demais fundos, não há cobrança periódica dos tributos. Além disso, permite ao seu titular postergar o pagamento de impostos atravessando gerações. Segundo Haddad, às vezes o tributo não é pago nunca. E agora, 1h09, a gente continua falando sobre os fundos de investimentos exclusivos que atraem apenas os super ricos. Para fazer esse tipo de investimento, é preciso ter no mínimo 10 milhões de reais, não é, Kleber? Muito dinheiro, né, Dani? Muito dinheiro, ou seja, não é para qualquer um. E uma das vantagens para os investidores é justamente a cobrança dos impostos. Isso porque o imposto só é cobrado quando o dinheiro é resgatado, ou seja, sacado. Verdade, Dani. E por isso, inclusive, a pergunta que se faz agora no mercado é como esses grandes investidores vão reagir a essa mudança e também como essa estratégia de cobrança de impostos do governo pode beneficiar o cidadão comum, o assalariado. E para responder todas essas questões, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Para falar sobre esse assunto, eu chamo agora para a nossa conversa o economista Rica Mello. Boa tarde, Rica, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Dani, Kleber e todos os telespectadores. Legal, Rica. E primeiro eu peço que você explique, para o nosso telespectador de uma forma didática, o mais simples possível, como funcionam esses fundos de investimentos exclusivos, que, como a gente sabe, não fazem parte aí da realidade da população. Pois é, na verdade, só existem 2.500 correntistas ou pessoas que têm esses fundos aqui no Brasil, ou seja, praticamente ninguém. Na média, eles têm 40 milhões de reais investidos. E é caro de você ter esse fundo. Você tem que pagar pelo menos uns 100 mil reais por ano, você tem que ter um gestor, tem uma série de regras que tem estabelecidas para que você tenha esse fundo. Então, de fato, é um fundo para quem tem muito dinheiro. O mínimo para começar a fazer sentido são os 10 milhões que vocês comentaram. Então, é um fundo que não está aberto aí para a população comum, para a população normal, para todos nós. É só para quem realmente tem muito dinheiro. E o fato interessante desses fundos, para quem tem os fundos, é que ele não tem aquele come cotas, Todo mundo que tem aplicação, eu, vocês, praticamente todo mundo que está assistindo, a cada 6 meses a gente é obrigado a pagar imposto de renda sobre os nossos ganhos. E nesses fundos não, nesses fundos você só paga quando você resgata o fundo. Mas esses fundos às vezes não são resgatados durante 10 anos, 20 anos, 30 anos. Então, aquele valor do imposto de renda que não é resgatado, ele também acaba recebendo uma remuneração em cima daquilo e ele acaba sendo muito interessante para as pessoas que o detêm e faz com que esse pessoal não pague imposto de renda, que todos nós aqui, o pessoal que tem menos dinheiro, praticamente toda a população, acaba pagando de 6 em 6 meses quando... E Rica, como você mesmo disse, aparentemente esses fundos de investimento são algo muito distante da realidade da maioria de nós brasileiros. Mas como a mudança na cobrança de impostos dos super ricos pode refletir na vida do cidadão comum? Olha, acho que o impacto no cidadão comum é que o governo estima que ele vai arrecadar 10 bilhões de reais por ano, fazendo aí a taxação e o come-cota desses fundos. Esses 10 bilhões vão ajudar a diminuir
o rombo das contas, né? O rombo do orçamento que nós temos aqui no Brasil. É isso que o governo está tentando fazer com com essa medida e com outras medidas. Diminuindo o rombo do orçamento, né, que é uma promessa para o mercado, isso auxilia a queda da inflação e auxilia a queda da taxa de juros. Então, é mais uma medida que auxilia a economia como um todo a andar mais nos trilhos, com dados melhores e com números melhores, para fazer com que isso acaba refletindo positivamente para todo mundo. Juros menor, né? Economia crescendo mais, PIB crescendo mais. É uma pequena... E também traz justiça social. Não faz sentido quem tem muito dinheiro pagar menos imposto do que quem tem menos dinheiro. Então, também traz um senso de justiça para nós. Então, acho que é isso que vai trazer de diferença para a vida de nós, cidadãos comuns. É uma alternativa aí para colocar as contas do governo em dia. A gente acaba de conversar com Rica Mello, que é economista. Muito obrigada, Rica, pela sua participação. É um prazer, estou aqui à disposição de vocês. Até mais. Olha só, a gente muda de assunto agora para falar que o governo federal anunciou um pacote de investimentos para a segurança pública. A proposta inclui o Plano Amazônia e também foi assinado um decreto que regulamenta o mercado de armas no Brasil para a população civil. Veja os detalhes. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Lula antecipa a liberação de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para os estados e o Distrito Federal. O valor para este ano é de mais de R$1 bilhão. A assinatura de um decreto também institui o Plano AMAS, que vai ser o Plano Amazônia Segurança e Soberania, que visa desenvolver iniciativas de segurança pública específicas para os estados da Amazônia Legal. O repasse do Fundo Nacional de Segurança Pública para os estados e o Distrito Federal deve ser feito em parcelas. O principal objetivo é apoiar projetos na área de segurança pública, além de projetos sociais de prevenção à violência. Entre as iniciativas que podem ser financiadas estão o reequipamento das polícias estaduais e o treinamento e a qualificação de policiais civis, militares e guardas municipais. O fundo é administrado por um conselho gestor composto de representantes dos Ministérios da Justiça, do Planejamento e Orçamento, da Casa Civil, do GSI e da Procuradoria-Geral da República. Já o chamado Plano Amazônia Segurança e Soberania deve receber investimentos de R$2 bilhões e pretende instalar 34 novas bases fluviais e terrestres na região, com presença constante de forças policiais federais e estaduais. Os recursos do Fundo Amazônia devem custear a construção desses postos de controle. E veja a seguir, Rússia ataca terminais de grãos da Ucrânia pelo 4º dia e apreende navios no Mar Negro. E a gente fala, é claro, da Copa do Mundo Feminina. Vamos trazer também um comentário muito especial sobre a expectativa para a estreia da seleção brasileira. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 1h18 pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional. A Rússia realizou ataques pelo 4º dia seguido aos portos da Ucrânia. E durante a operação, navios carregados foram apreendidos no Mar Negro. Líderes ocidentais acreditam que essa escalada russa pode ser uma tentativa de escapar das sanções impostas pela guerra ao ameaçar uma crise alimentar global. Os ataques direto aos grãos da Ucrânia, parte fundamental da cadeia alimentar global, aconteceram após Kiev prometer desafiar o bloqueio naval da Rússia em seus portos de exportação, depois que Moscou deixou um acordo de corredor marítimo seguro mediado pela ONU. 2 pessoas ficaram feridas. O Ministério de Emergências relata um incêndio em edifícios de metal amassados, que pareciam ser depósitos, e um veículo de combate a incêndio gravemente danificado. Moscou descreveu os ataques recentes como uma vingança pelo ataque à ponte da Crimeia, península ucraniana do Mar Negro, anexada ilegalmente por Moscou em 2014. A Rússia disse que consideraria que todos os navios que dirigem para as águas ucranianas estariam potencialmente transportando armas, isso na última quinta-feira.
Para Washington, isso é um sinal de que os russos podem atacar navios civis. Kiev respondeu mais tarde, emitindo um aviso semelhante sobre navios com destino à Rússia. O Conselho de Segurança da ONU se reunirá mais tarde para discutir as consequências humanitárias da retirada da Rússia do Acordo do Corredor Seguro, que grupos de ajuda dizem ser vital para conter a fome crescente em uma série de países mais pobres. Moscou diz que não participará do acordo de grãos sem melhores condições para suas próprias vendas de alimentos e fertilizantes. Líderes ocidentais acusam a Rússia de tentar afrouxar as sanções impostas à invasão da Ucrânia, que já isentam as exportações de alimentos russos. E agora a gente fala sobre a Copa do Mundo Feminina. Suíça e Espanha, duas seleções consideradas favoritas para a conquista do título de campeã da Copa do Mundo Feminina, venceram hoje os seus jogos nesse segundo dia de campeonato. Mas a grande expectativa nossa, é claro, é para segunda-feira, não é, Kleber? Verdade, Dani. Segunda-feira, isso porque a seleção brasileira estreia na segunda-feira na Copa do Mundo Feminina. E a pergunta principal do torcedor hoje é: quais as chances do Brasil conquistar esse título? Bom, quem vai falar sobre isso é uma outra mulher, a Tatiane Cordeiro, que é comentarista esportiva. Vamos acompanhar, Dani? Vamos! A Copa do Mundo Feminina começa agora, no dia 20 de julho, próxima quinta-feira. A disputa será na Austrália e na Nova Zelândia. A seleção brasileira está no grupo F e tem a sua estreia no dia 24 de julho, na segunda-feira. O primeiro jogo é contra a seleção do Panamá, às 8 horas da manhã do horário de Brasília. Ainda na fase de grupos, a seleção tem pela frente a França e a Jamaica. Ocupando o 8º lugar do ranking da FIFA, para a seleção brasileira avançar e até levantar a taça do Mundial pela primeira vez, será necessário mesclar a experiência da Rainha Marta, com 6 participações em edições de Copa do Mundo e também no currículo 6 bolas de ouro, 37 anos, e talvez seja a sua última participação em Mundial, com a jovialidade do elenco, que tem em média 27 anos. Essa será uma grande chave para o Brasil. Bem, o elenco canarinho entra na competição mundial com status de supremacia da Copa América. Vencendo 8 edições, o Brasil participou da última com 100% de aproveitamento e não teve nenhum gol sofrido. E isso é uma característica da pia técnica da seleção. E uma boa notícia: assim como na modalidade masculina, o governo liberou a portaria que autoriza a ausência dos funcionários no período dos Jogos do Brasil. Isso é bom, não é? O futebol feminino já é uma realidade e essa Copa do Mundo será a prova disso, a prova de um bom futebol. E olha só, Dani, sábado é o dia, acho, preferido dos jovens, o dia preferido da semana, né? É o dia deles fazerem o que eles gostam, de encontrar os amigos, enfim, de se divertir, né? E esse final de semana, especificamente, eles têm um programa muito especial, né, Dani? Pois é, a Igreja Internacional da Graça de Deus vai realizar um dia cheio de eventos nesse sábado. E em 2 horários, para jovens e também para os teens que vencem. Então, fique ligado agora e confira a programação. Sábado, dia 22 de julho, pré-adolescentes, adolescentes e jovens têm um encontro marcado. Será uma oportunidade para fortalecer a fé e ter contato com a palavra de Deus. É aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, localizada na região central da capital paulista, que os movimentos jovens vão se reunir para um grande evento, com alegria, louvor e adoração ao Senhor Jesus. Pela manhã será a vez dos teens. Os teens estão conectados com Deus e este evento é um evento diferenciado, apropriado para o nosso teen. Muito louvor, dança, né? Eles se alegram na presença de Deus e é importante dizer que o teen também se envolve com o Espírito Santo. Neste mês nós trouxemos o tema O Poder das Emoções, porque nós entendemos que nunca foi tão necessário e urgente os teens entenderem sobre as suas emoções e saberem lidar com as emoções também. À tarde, novidades estão reservadas para o público jovem. Antigamente a gente fazia de noite, aí nós colocamos esse horário para as 16 horas, para mudar mesmo. Tá um horário bacana, todos os jovens podem vir, né? Os pais podem acompanhar, a gente já termina o culto das 2 horas da tarde, já pode ficar para o sunset. E novidade que nós temos é muito mais
interação. Nós vamos ter aqui muito louvor, muita adoração, muito momento de ensinamento bíblico também, que é o mais importante, né? E a presença de Jesus, que já está no nosso meio desde já. E vai estar muito forte no dia do evento. Vamos ter uma peça teatral. As lideranças do JQV Teens e dos Jovens que Vencem têm um convite especial. Fala galera, tudo bem? Quero fazer um convite para você. Sábado agora nós vamos ter o nosso Sunset for Jesus especial. Vai ser top, né? Vai ter um encontro de jovens de todo o estado de São Paulo, né? Muitos do interior, muitos aqui da capital. Vai estar geral, vai estar muito lindo, vai ser muito forte. Vem ver o que a Igreja da Graça está fazendo para os jovens, em nome de Jesus. Você que tem aí a partir dos 9 anos, já é um teen, um pré-adolescente, um adolescente, então tem um encontro marcado com a gente, isso mesmo, aqui na nossa sede, às 11 horas da manhã. Um tempo de adoração, de louvor na presença de Deus. Por isso, você que é teen não pode ficar de fora. Deus tem algo reservado e preparado para você neste tempo, porque você foi escolhido também para ser feliz em todas as áreas da sua vida. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.